Bom, pessoal, hoje é aula de geografia, certo? Primeiro eu queria me desculpar com vocês que eu vou ficar devendo ainda a tabela da página 150, porque nem todos os alunos me enviaram as origens das famílias. E aí não dá pra gente fazer um quadro pela metade, né? Então eu vou ficar devendo. Tá? Assim que eu receber de todos, eu monto o quadro e mando para vocês, ok? Pode ser até que eu nem grave um vídeo, que eu fotografe e coloque lá na plataforma, tá bom? A gente começa hoje na página 153 e ela vai falar sobre migração pendular, né? A migração pendular, ela é aquela que acontece quando as pessoas vão e voltam. Por isso que é pendular, de um pêndulo. Um pêndulo é uma coisa que vai e volta, né? Então a migração pendular é essa que vai e volta. A gente vê isso muito aqui na nossa cidade. Durante o período da manhã e o período da tarde, final da tarde, os grandes engarrafamentos na Avenida Brasil, na Ponte Rio-Niterói, porque você tem pessoas que moram fora da cidade do Rio de Janeiro e trabalham na cidade do Rio de Janeiro. Ou o inverso, moram no Rio de Janeiro e trabalham fora do Rio de Janeiro. Mas o mais comum é a pessoa vir para a cidade do Rio de Janeiro para trabalhar e voltar no final do dia para as suas cidades, tá? Então, isso é chamado de migração pendular. A pessoa vem e volta, tá? Geralmente a gente fala que é o transporte intermunicipal, né? Então é isso que está falando aí na página 153. Aí vocês vão ler, vão observar aí uma foto de congestionamento que a gente tem aí, certo? E preencher o resto do trabalho, mostrando o conhecimento que a gente já tem até aqui. Depois, na página 154, eu vou escrever isso lá no clipe, tá? Tem um cartaz, Entre em Ação, um cartaz falando sobre a migração, né? Sobre a globalização, sobre essa aceitação de outros povos. Então, eu queria que vocês fizessem um desenho, vale ponto para geografia, tá? Um desenho que represente o tema migração de uma forma bem criativa, mostrando a migração e a necessidade da solidariedade entre os povos. A gente tem visto hoje em dia nos noticiários, aliás, antes do coronavírus, né, porque agora a gente só vê o coronavírus, mas antes do coronavírus a gente ouvia muito falar sobre os povos que estavam refugiados. Os refugiados, eles são migrantes e muitos países não aceitam o refugiado, fazendo com que ele viva numa situação de miséria total, porque ele não tem aonde se fixar. Ele está saindo do país dele por um motivo alheio à vontade dele, geralmente uma guerra, né, um problema muito sério, e ele está tentando se refugiar em um outro país e muitos países não aceitam. Claro que a gente tem aí uma discussão enorme com relação a essa questão dos refugiados, só que nós, assim, no quarto ano, ainda não temos maturidade para discutir as questões políticas que levam um país a não aceitar o refugiado. O que a gente está falando aqui, o que a gente quer levar em consideração, é a questão de ser solidário com o outro, né? O Brasil ele tem sido bastante solidário com os refugiados. Nós temos recebido refugiados tanto da região do Oriente Médio, que chegam até aqui, como refugiados do Haiti, refugiados da Venezuela, né? Que às vezes até causam grandes problemas
para as cidades onde eles vão, porque são mais desempregados, são pessoas que trazem doenças, como foi o caso do sarampo, que já estava erradicado no Brasil e que voltou a aparecer devido a essa migração. Só que acontece que são seres humanos que precisam de ajuda, né? Então eu quero que vocês façam um cartaz bem bonito. Podem fotografar para me mostrar, que eu vou ficar louca para ver, mas guardem para levar para a escola, tá? Escrevam lá, página 154 de Geografia, porque esse trabalho vai ser pontuado. Combinado? Aí nessa página a gente continua com as migrações que deram início à população brasileira. Então eles vão falar da chegada dos portugueses, que eles vieram em expedições, foi uma migração voluntária, né? Eles estavam em expedições buscando por novas terras. Os países que tinham território maior, eles tinham mais poder. A Espanha já tinha começado, já tinha descoberto a América, na América Central, e Portugal estava correndo atrás do prejuízo e tinha uma ideia de que tinha mais terra para baixo e veio em expedição, que foi quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, né? Que semana que vem, no dia 22 de abril, a gente vai comemorar essa data. Foi a data em que ele chegou no litoral brasileiro e encontrou os habitantes nativos daqui da região, né? Então, qual era o objetivo dessa migração? Eram expedições para conquistar terras, conquistar riquezas e também divulgar o cristianismo e as suas tradições culturais. Eles não tinham a intenção de aprender nada, eles queriam só dominar, ok? Muito bem. Aí na página 155 vai ter um texto falando sobre os povos indígenas, que eles já estavam aqui, né? E quando eles chegaram, eles tiveram um estranhamento, um choque, certo? Um choque cultural, porque a cultura, a maneira de viver do indígena é completamente diferente do europeu, certo? A gente hoje tem uma cultura mestiça, uma cultura miscigenada, que não é nem a cultura indígena, nem a cultura europeia, mas uma mistura delas, né? Então, vocês vão ler aí o texto que vai falar sobre o povo indígena, sobre a cultura deles, sobre a forma como eles se organizavam socialmente, certo? E vão responder a página 156, tá certo? Baseado no texto. Pessoal, tem que ler o texto. Tem gente que chega no Meet e fala para mim assim, tia, não entendi a 3. Você leu o texto? Não. Tem que ler o texto. Combinado? Então, vamos lá. E aí, na 157, vai falar sobre a chegada dos africanos. E aí a gente tem que pensar novamente nos motivos que levam à migração. O caso dos africanos, eles foram imigrantes obrigados a vir até aqui. Eles não queriam vir para o Brasil. Eles foram trazidos à força, certo? Eu costumo sempre dizer para as minhas turmas, quando a gente fala sobre a migração africana, que é uma parte muito sensível da história. Porque existe uma inflamação contra o racismo, que tem que ter, claro, né? Todos têm que ser contra o racismo, seja ele qual for. É claro que o racismo contra o negro na nossa sociedade, ele é muito forte por conta dessa migração obrigatória, né? Então, o que eu tento esclarecer para os meus alunos sempre é que
Na verdade, não, os portugueses eles não foram lá na África capturar pessoas livres e transformar em escravos, certo? Eles tentaram fazer isso com os índios. Eles tentaram capturar os índios e transformá-los em escravos. Não conseguiram. Os índios resistiram e muitas pessoas morreram por causa disso, né? Então, eles descobriram que na África já existia a cultura da escravidão. Quando um povo lutava com outro povo africano, lembrando sempre para vocês que eu sempre falo isso, a África não é um país, a África é um continente, certo? Existem vários países. Naquela época, vários reinos, né? Então, quando um reino lutava com o outro, fosse por comida, por territórios, por que fosse, o reino que ganhava, ele fazia o outro reino de escravo. A população do outro reino virava escravo, certo? Eu vou parar o vídeo, daqui a pouco a gente volta.